senhora Marquinhos. Viu, mas... Diárias e necessidades e realização de Viu, mas tem que Florianópolis, ela não consegue, não sabia ter Florianópolis. Dá para fazer uma caravana, né? Cadê a lista? Tem? A lista? Vou prestar a caneta sua. Você vem à tarde roubar minha caneta aqui. Eu não venho à tarde, não. O senhor que vem aqui. Eu peguei agora. O senhor vem de manhã e pega minha caneta. Não, vou. Tem que fazer licitação para comprar caneta, porque tem gente que pega a caneta da gente. Vou mandar esquema aí agora. O quê? Resolveu o problema de você. Isso aí, ó. Pronto, ó. Um senhor, uma nova para mim. Deus lhe pague. Deixar uma bobaiana aqui também? Isso. Estão todos brigando por causa de caneta, nós dois aqui. Ele quer deixar uma caneta feia. O Céu pegou a sua? A minha estão lá no fundo da gaveta para ele achou hoje. Nossa, o senhor cheio de fome, querido. O quê? Vai. O que é isso? Eu não, ó, a chave. O que é? O que é isso aqui? Né? Esse daí é depois. Legal. As diárias é necessário independente do legislativo para o exercício O que é isso aí que está... Esse na ata? Esse envelope. Coisa chique isso aí. Boa noite, pessoal. Só uma informação. Quem for entrar com o projeto para 13º, fique esclarecido que será só para o próximo mandato. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhores presentes, autoridades que hoje fazem parte dessa reunião. 33ª sessão ordinária a ser realizada no dia 31 de outubro de 2017, às 20 horas. Em nome de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à primeira secretária verificar a presença dos vereadores, as suas assinaturas no livro de presença e ata, e, na sequência, dar início à leitura dos projetos que se encontra em pauta na ordem do dia. Livro de frequência. A frequência. A frequência. Justifica do grupo? A frequência justifica do grupo fala que ele tem contigo. O vereador João Aparecido de Camargo pediu para justificar a ausência dele, que ele está em Curitiba. Vamos colocar em discussão a ata da sessão anterior. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de lei número 24, 2017. Alterado pelas emendas aditivas e modificativas número 1, 2017 e 2, 2017. Fazer a leitura e encaminhar às comissões competentes.
Boa noite a todos. Projeto de Lei número 24 de 2017, alterado pela emenda aditiva e modificativa número 1 de 2017 e pela emenda aditiva e modificativa número 2 de 2017. Dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito da administração direta do município de Carlópolis, nos termos da Lei Federal 9.608, de fevereiro de 1988, e da Lei número 13.297, de junho de 2016. A Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 1º. A prestação de serviço voluntário no âmbito da administração direta do município de Carlópolis rege-se pelas disposições desta lei. Artigo 2º. Considera-se serviço voluntário para os efeitos desta lei a atividade não remunerada prestada espontaneamente ao município, sem vínculo empregatício e sem encargos trabalhistas, por pessoa física com idade superior a 18 anos, nos termos da Lei Federal número 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Artigo 3º. Poderão prestar serviço voluntário. Primeiro, toda pessoa maior de 18 anos capaz de bons antecedentes, com habilidades profissionais para a prestação do serviço e que atenda aos requisitos mínimos legais exigidos para cada profissão, alterado pela emenda aditiva e modificativa número 1 de 2017. Artigo 2º. Suprimido pela emenda aditiva e modificativa número 1 de 2017. Parágrafo único. Suprimido pela emenda aditiva e modificativa 1 de 2017. Artigo 4º. Fica terminantemente vedado, primeiro, o exercício do trabalho voluntário que substitua de forma sistemática qualquer categoria profissional, servidor ou empregado público vinculado ao município de Carlópolis, salvo na área da saúde por tempo determinado. Segundo, a prestação do trabalho voluntário sem prévia celebração de termo de adesão. Terceiro, a imposição de metas de produtividade ou de prazo para cumprimento de tarefas. Artigo 5º. É permitida a expedição de declaração ou certidão quanto à prestação de serviço voluntário a favor do prestador que o requerer, devendo a mesma informar o local de trabalho, o período de atuação do voluntário. Artigo 6º. O ingresso no serviço voluntário fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos. Primeiro, currículo. Segundo, cópia de documento de identificação e do cadastro de pessoa física, CPF. Terceiro, comprovante de escolaridade, alterado pela emenda aditiva e modificativa 2 de 2017. Artigo 7º. Para prestação de serviço voluntário, será assinado o termo de adesão pelo chefe do Poder Executivo ou secretário responsável e pelo interessado, dele devendo constar o objeto e as condições de trabalho. Parágrafo único. Deverá, no termo de adesão, constar a ressalva de que o prestador de serviço voluntário é responsável por eventuais prejuízos que a sua culpa ou dolo vir a causar à administração pública municipal e a terceiros, sem prejuízo da ampla defesa, do contraditório e do devido procedimento administrativo de apuração. Artigo 8º. O prazo de duração do serviço voluntário é indeterminado, podendo o município ou o voluntário rescindir a prestação de serviço a qualquer tempo. Parágrafo único. O termo de adesão poderá ser unilateralmente rescindido pelas partes a qualquer tempo, mediante prévia e expressa comunicação de prazo de 15 dias. Artigo 9º. A jornada de trabalho do voluntário é de, no mínimo, 8 e, no máximo, 16 horas semanais, ajustadas entre as partes no termo de adesão. Parágrafo 1º. Caberá ao responsável pelo setor fixar a escala e os horários do voluntário. Parágrafo 2º. O não cumprimento do horário estabelecido e as faltas sem justificação poderão acarretar o cancelamento do serviço voluntário. Artigo 10º. O voluntário deverá atuar em área compatível com sua aptidão e interesse, e suas atividades serão controladas pelo responsável do órgão a que ficar subordinado. Artigo 11. O voluntário será informado das tarefas que executará e de suas responsabilidades, atuando com os recursos materiais e tecnológicos disponíveis. Artigo 12. O voluntário fica sujeito às condições, normas e princípios disciplinares estabelecidos aos servidores do município. Artigo 13. Os dados e informações funcionais pertinentes ao voluntário serão registrados em prontuário próprio. Artigo 14.
o voluntário não poderá ser ressarcido e sim solicitar do secretário responsável do departamento competente as exigências necessárias para dar cumprimento ao serviço voluntário, alterado pela emenda aditiva e modificativa número 1 de 2017. Aqui eu acho que é a 2. 2 de 2017, não é 1. Parágrafo único. Aqui acho que é 2, Paulo. Não é? Depois tem que ver. Pode pôr. De escolaridade? Já. Parágrafo único. Caberá à secretária responsável providenciar, mediante os meios legais, os materiais solicitados pelo profissional prestador de serviço, a fim de viabilizar a realização do serviço voluntário. Todo o material remanescente do serviço prestado permanecerá na posse do município ao fim de cada atividade, alterado pela emenda aditiva e modificativa número 1 de 2017. Artigo 15. O servidor voluntário não gerará, em nenhuma hipótese, vínculo funcional ou empregatício do voluntário para com a administração pública municipal, tampouco qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Artigo 16. O Poder Executivo regulamentará os casos omissos desta lei por meio de decreto. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Carlópolis, 25 de outubro de 2017. Daí aqui, Encaminhar, só isso, né? encaminhar as comissões competentes. Parece que eu gosto mais. Jorge. Projeto de Lei 26/2017. Posso tirar daqui? Fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de Lei 26 de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar a área de terra de sua propriedade à Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, e da outras providências. A Câmara Municipal de Carlópolis aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a construção de moradias destinadas à alienação para famílias com renda mensal estabelecida no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal e de programas habitacionais que venham a ser desenvolvidas pelo Governo do Estado do Paraná, fica autorizado a doar à Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, os imóveis abaixo relacionados. Parágrafo 1º. Os imóveis que serão doados têm as seguintes descrições. 1. Matrícula 9057, consistente de um terreno medindo 1.678 metros e 41 centímetros quadrados, denominado área institucional, lote 1 da quadra S, de frente para a Rua H, esquina com a Rua I, no loteamento residencial Novo Horizonte, situado nesta cidade de Carlópolis, Paraná, no bairro Jardim Vista Alegre, com as seguintes medidas e confrontações. Partindo do ponto 653, situado no limite com a Rua H, segue com o rumo de 88 graus, 36 minutos. Eu não sei ler. É graus? Podia mudar isso. Meu Deus. Só, só a matrícula, só as matrículas e a área, né? É porque senão complicou a minha vida aqui. Segundo. Oi? Então. Segundo, fazer um cursinho. Matrícula número 10.272, consistente de um terreno medindo 7.673 metros e 7 centímetros quadrados, denominado lote 23 da quadra T, área institucional com frente para a Rua 15 do loteamento Parque Residencial Morador, situado nesta cidade de Carlópolis, Paraná, no bairro Jardim Vista Alegre, com as medidas e confrontações. Aí vai ficar à disposição para quem queira ver mais detalhes. Terceiro, matrícula 6.955, consistente de uma área denominada Gleba 2, medindo 13.699 metros e 98 centímetros quadrados, sem benfeitoria, situado no quadro urbano deste município e comarca, no bairro Jaboticabal.
4º, matrícula 8.669, consistente de um terreno medindo 2.898 metros quadrados, denominado área institucional, lote 1, da quadra A, com frente para a Rua J, no loteamento residencial Novo Horizonte, situado nesta cidade de Carlópolis, no Jardim Vista Alegre. 5. Matrícula 8.682, consistente de um terreno medindo 2.668 metros quadrados, denominado área institucional, lote 1, da quadra B, com frente para a Rua J, no loteamento residencial Novo Horizonte, situado nesta cidade de Carlópolis. 6º, matrícula 9.321, consistente de um terreno medindo 2.725 metros e 50 centímetros quadrados, denominado área institucional, lote 1, da quadra A, com frente para a Rua L, do loteamento residencial Novo Horizonte 2, situado nesta cidade de Carlópolis, no bairro Jardim Vista Alegre. Parágrafo 2º. Os imóveis descritos neste artigo, cuja avaliação foi efetuada conforme a tabela de avaliação municipal, totaliza um montante de R$ 726.358,30, para fins de isenção de recolhimento de ITBI, ficando por esta lei desafetados de sua natureza de bem público e passa a integrar a categoria de bem dominical. Artigo 2º. Os imóveis descritos no artigo 1º, parágrafo 1º, incisos desta lei, será atualizado exclusivamente no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e dos programas habitacionais que venham a ser desenvolvidos pelo Governo do Estado do Paraná. O donatário terá como encargo utilizar o imóvel doado nos termos desta lei, exclusivamente para a construção de empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda. Parágrafo único. A propriedade das unidades habitacionais produzidas será transferida pelo donatário para cada um dos beneficiários mediante alienação, segundo as regras estabelecidas pelo programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal e de programas habitacionais que venham a ser desenvolvidos pelo Governo do Estado do Paraná. Artigo 4º. A doação realizada de acordo com a utilização contida nesta lei ficará automaticamente revogada, revertendo a propriedade do imóvel ao domínio pleno da municipalidade se: primeiro, o donatário fizer uso do imóvel doado para fins distintos daquele determinado no artigo 3º desta lei. Segundo, a construção das unidades habitacionais não iniciarem até 48 meses contados a partir da efetiva doação na forma desta lei. Artigo 5º. Os imóveis objetos da doação ficarão isentos de recolhimento dos seguintes tributos municipais. Primeiro, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. A. Quando da transferência da propriedade dos imóveis do município para o donatário na efetivação da doação. B. Quando da transferência da propriedade das unidades habitacionais produzidas aos beneficiários pelo donatário, efetivada pela Caixa Econômica Federal. Segundo, IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, enquanto permanecer sob propriedade do donatário. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Companhia de Habitação do Paraná para viabilizar a construção de unidades habitacionais de interesse social na área descrita no artigo 1º. Artigo 7º. Fica autorizada a Companhia de Habitação do Paraná a efetuar a seleção de empresa do ramo de construção civil, observando-se a legislação aplicável, interessada em produzir nas áreas relacionadas no artigo 1º, parágrafo 1º, incisos: empreendimento habitacional popular de interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal e de programas habitacionais que venham a ser desenvolvidos pelo Governo do Estado do Paraná. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Companhia de Habitação do Paraná e ou à empresa contratada para a execução das moradias isenção de imposto sobre serviços de qualquer natureza, incidentes sobre as operações relativas à construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura na área indicada no artigo 1º, parágrafo 1º e incisos, destinados à implantação de programas habitacionais de interesse social desenvolvidos pela Coapar. Artigo 9º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Companhia de Habitação do Paraná, Coapar e ou a empresa contratada para a execução das moradias, isenção de taxas referentes à expedição de alvarás de construção, alvarás de serviço autônomo e habite-se, relativas às unidades habitacionais vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal e de programas habitacionais que venham a ser desenvolvidos pelo Governo do Estado do Paraná. Artigo 10º. Fica o município de Carlópolis responsável pela execução da infraestrutura não incidente do empreendimento a ser implementado na área descrita no artigo 1º, parágrafo 1º, incisos, através dos programas habitacionais de interesse social desenvolvidos pela Coapar. Parágrafo único. Caso o município tenha dificuldades em executar os serviços indicados neste caput, deste artigo, fica o Governo do Estado do Paraná garantidor da execução da infraestrutura não incidente, autorizado a reter do Fundo de Participação dos Municípios ou do produto da receita que couber ao município na arrecadação do ICMS, os valores necessários para a execução de tais serviços, na forma de decreto estadual número 2.845, de 28 de setembro de 2011. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Carlópolis, 30 de outubro de 2017. Hiroshi Kubo, prefeito municipal. Senhor presidente, fazer um pedido de dispensa de prazo de parecer e intertício desse projeto, devido à urgência do projeto. Vou colocar em discussão o pedido do vereador Dami. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Fica convocado sessão extraordinária a seguir. A justificativa não é? Pode não escrever. Tem que ler a justificativa. Tem aí? Tem. Justificativa. O excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, temos a honra de submeter a apreciação de vossa excelência e dignos pares para exame, discussão e votação ou incluso projeto de lei que dispõe sobre a doação de imóveis para a construção de aproximadamente 100 casas populares em nossa cidade. Este projeto de lei tem como objetivo implantar aproximadamente 100 casas para pessoas de baixa renda, cumprindo assim um dos direitos sociais expressos no artigo 6º da Constituição Federal. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência ilustres pares no trato dos assuntos de interesse público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta, renovando nossos protestos de elevada estima e consideração. Carlópolis, 30 de outubro de 2017. Vou colocar em discussão o pedido, o projeto de lei 26 de 2017. Primeira discussão. Senhor presidente, só uma dúvida. Pois não. Todas essas áreas que vão ser doadas, elas estão dentro das EIs, que é a zona de especial de interesse social? Para amanhã ou depois não precisar voltar às pressas? É que a gente já conversou antes ali, né? Então, Não, por isso eu- que quase não está... Não, só uma dúvida. Não, para agilizar, porque é em regime de urgência, porque né, essa casa aprovou, que nem o loteamento do Arildo, nós aprovamos, tornando umas EIs lá, de Zona Especial de Interesse Social. Do morador passou para essa casa. Só porque, para ser nessa linha de construção, para agilizar, o terreno é 180 metros. O engenheiro pode falar ali, né, Nilton? Eu pedi o... Senhor presidente, autorizar? O Nilton, o Dr. Zé Alfredo. É, só para tirar uma dúvida. Pode chegar na Para tribuna. nós agilizarmos isso aí. Por favor. É todas as áreas. Bom, boa noite a todos. Essas áreas elas estão localizadas pelo nosso plano diretor, a gente chama de ZARAD. São zonas de, eu não lembro certinho como que é a descrição agora, mas é de alta densidade. Elas são parecidas com as EIs, ela tem o mesmo tamanho de lote. Então ela não tem diferença. Então a ZARAD e ZEIS, ela tem a mesma nomenclatura do tamanho dos lotes. São 180 metros quadrados no mínimo. Tá? Tranquilo, senhor presidente. É só porque de amanhã depois não tá está. certo. Daí ele vai falar que atrasou não sei o quê, né?
só para evitar um transtorno futuro, que o projeto é importante. Certo. Tá, obrigado. Eu acredito que as dúvidas, né, foram sanadas. A gente discutiu bastante ali antes da reunião, né, que nós marcamos, então... Está em discussão o projeto? Primeira discussão? Na discutir, colocar em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Fica convocada a seguir a extraordinária. Passar o projeto de lei 27/2017. Fazer a leitura do projeto de lei. Tem justificativo primeiro? Acho que é melhor ler justificativo primeiro. Eu acho. Tem mais lógica ler justificativo primeiro. Projeto de lei número 27 de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia de Habitação do Paraná para viabilizar a construção de unidades habitacionais, isentar impostos e taxas para empreendimentos vinculados ao programa Morar Bem Paraná e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Paraná. Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares, para exame, discussão e votação, o incluso projeto de lei que dispõe sobre autorização para firmar convênio com a Companhia de Habitação do Paraná para viabilizar a construção de unidades habitacionais, isentar impostos e taxas para empreendimentos vinculados ao programa Morar Bem Paraná. Desta forma, com referido convênio, o município estará cumprindo um dos direitos sociais expressos no artigo 6º da Constituição Federal. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Contando com a costumeira eficiência de vossas excelências ilustres pares no trato de assuntos de interesse público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta, renovando o protesto elevada estima e consideração. Carlópolis, 30 de outubro de 2017. Hiroshi Kubo, prefeito municipal. Projeto de lei número 27 de 2017. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia de Habitação do Paraná para viabilizar a construção de unidades habitacionais e isentar impostos e taxas para empreendimentos vinculados ao programa Morar Bem Paraná e da outras providências. O Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Primeiro, o Poder Executivo Municipal, objetivando diminuir a carência habitacional no município, fica autorizado a firmar convênio com a Companhia de Habitação do Paraná para viabilizar a construção de unidades habitacionais vinculadas ao programa Morar Bem Paraná. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, e ou a empresas contratadas de acordo com o programa Morar Bem Paraná para a execução de moradias. Primeiro, isenção de impostos sobre serviços de qualquer natureza, incidentes sobre as operações relativas à construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura nas áreas indicadas, que virem a ser implantadas nos termos do artigo 1º. Segundo, isenção de taxas referentes à expedição de alvará de construção, alvará de serviço autônomo e habite-se. Parágrafo único. As referidas isenções destinam-se à implantação de programas habitacionais desenvolvidas em parceria com a Coapar, através do programa Morar Bem Paraná, destinados a beneficiários com renda mensal de até 6 salários mínimos. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos beneficiários das unidades habitacionais isenção de imposto de tramitação de bens imóveis intervivos, ITBI. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal responsabilizará pela execução dos serviços de infraestrutura interna e ou externa aos empreendimentos necessários para a viabilização do projeto. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Carlópolis, 30 de outubro de 2017. Hiroshi Kubo, prefeito municipal. 6. Eu até achei alto. Até. Eu vou repetir, então. Ó, parágrafo único. Vou repetir para vocês. Ó. As referidas isenções destinam-se à implantação de programas habitacionais desenvolvidos em parceria com o Copar, através do programa Morar Bem Paraná, destinados a beneficiários com renda mensal de até 6 salários mínimos. É o máximo. É bastante, né? É que da faixa, até onde eu sei, é da faixa 1, né, Nilton? É a faixa mais baixa. Mas esse... Faixa 1. Sim. Renda maior. Fazer um pedido de dispensa de prazo de parecer e intertício desse projeto também, senhor presidente? Então, vamos colocar em discussão o pedido do vereador Damin. Dispensa de prazo de parecer e intertício. Eu concordo, porque eu sou sempre contra, mas foi bem explicadinho, bem conversadinho. Acho que é por aí que a gente consegue trabalhar direitinho, né? Está em discussão, pedido de dispensa de prazo de pareceres. Nada a discutir, vou colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, se levante. E fica convocado para a segunda reunião hoje, né? Extraordinária. Está em primeira discussão o projeto de lei. Aqui. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, se levante. Aprovado a primeira discussão. Nada mais constando na pauta, solicito a primeira secretária fazer a leitura dos expedientes. Tem que assinar primeiro. Só isso de expediente, Paulo? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. Comunicado de alerta número 1 de 2017, referente aos projetos de lei número 8 de 2017 e número 9 de 2017. A Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, vem perante a Vossa Excelência comunicar sobre a tramitação dos projetos de lei número 8 e número 9 de 2017. PL número 8, súmula, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2018-2021 e da outras providências. PL número 9, súmula, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018 e da outras providências. Alerta. Os projetos supracitados foram protocolados através de ofícios número 111 de 2017 e 119 de 2017, na data de 13 de abril de 2017, sob protocolo 87 de 2017 e 86 de 2017, na mesma data, pela diretoria da Câmara, os quais foram autuados. Em sessão ordinária realizada no dia 18 de abril, foi levado ao conhecimento do plenário, através das leituras, e encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, conforme prevê o artigo 132 e 134 do regime interno desta Casa de Leis. Em análise pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, foi constatado que os projetos encaminhados pelo chefe do Poder Executivo não vieram acompanhados dos anexos, perante integrantes dos projetos, preceitos legais consignados na Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 1º, e a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Alerta-se que, nos termos do artigo 131 e 134 do Regimento Interno, prevê que os projetos em tramitação deverão dar entrada na Câmara Municipal até o dia 30 de setembro e enviado à sanção do prefeito até o dia 30 de novembro de cada ano, encontrando assim os projetos em poder da Comissão de Finanças desde o dia 18 de abril de 2017, aguardando do Departamento de Contabilidade do Poder Executivo os anexos que integram os projetos. A Procuradoria Jurídica sugere à Comissão de Finanças e Orçamento para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo, no sentido que sejam encaminhados os anexos, para que os vereadores possam analisar e apresentar as alterações previstas na lei através de emendas.
Carlópolis, 30 de outubro de 2017, Neifia Bucarubi, procurador jurídico. Eu vou encaminhar ao Executivo para as providências necessárias. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 105 do Regimento Interno desta Casa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, após a apreciação da plenária desta Casa de Leis, requerer que seja enviado ofício para o PSF 1, 2 e 3, parabenizando todas as equipes e demais funcionários que contribuíram para que fosse realizado com excelência a campanha Outubro Rosa. Campanha essa de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Carlópolis, 31 de outubro de 2017. Atenciosamente, João Aparecido de Camargo. Encaminhar ao Executivo, né? Não, discussão, para ver se vai mandar ou não. Eu vou pedir, colocar em discussão o pedido do vereador João Aparecido de Camargo. Na discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Conceda a palavra livre aos senhores vereadores para que faça uso dela na tribuna com um tempo de 5 minutos. Não. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, procurador jurídico, diretor, assessor da presidência, nosso vigia lá, né, agradecer a presença do secretariado, do nosso prefeito e público presente. Senhor presidente, eu gostaria que encaminhasse um ofício para o chefe do executivo e o departamento de engenharia para que faça uma reunião com o pessoal do lanchódromo. Me parece que eles estão dispostos a construir um banheiro lá, só que eles precisam do projeto. O pessoal da engenharia, nosso departamento de engenharia, providenciar para eles o projeto. Eles, entre si, vão construir com recurso próprio lá, porque é difícil, está difícil para eles. Eles investiram muito no empreendimento deles lá. Daí eu gostaria que caminhasse um ofício para o chefe do executivo, para que o pessoal da engenharia lá do departamento, procurasse eles, para que juntos o município entrava com o projeto e eles executariam a obra com o recurso deles. Vou colocar em discussão o pedido do vereador Humberto. Só uma explicação, onde é que é o... No lanchódromo, ali na praça. Lanchódromo. Tá, o cara, está em discussão. É que eles pediram para mim, né? Daí. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Senhor presidente, também aproveitar que já foi aprovado para essa casa, encaminhar o ofício para que eles executem a obra lá na rua, naquela rua lá, tem a rua Manguinha, aquela rua de baixo, para que coloque o cascalhamento para o pessoal lá, com essa chuvarada. Tem pessoas idosas, tem um monte de gente lá. É só jogar um cascalho, o Julinho já viu, eu acho que é só comunicar o Julinho, ele já vai providenciar a execução da obra lá, jogar o cascalho para o pessoal. Colocar em discussão o pedido do vereador Humberto. Cascalhamento da rua paralela a Manguinho. No fundo. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor. Gelson. Não. Menos 5 do Humberto. Boa noite, presidente, vereadora, povo presente e que acompanha por internet. Um ofício ao Executivo e também para a Companhia da Copel, para mover
Esse poste aqui, que chega na associação da PC, saindo do asfalto ali, ele está quase no meio da rua, como a APC, da Associação do Café ali, fez um corte, que é do terreno deles, então os carros não têm como passar por dentro e tem que ir pela rua. Só que o poste está quase no meio da rua. Então eu pedi um ofício aí ao Executivo e também a companhia da Copel, para fazer essa... Se pode fazer esse... Está em discussão o pedido do vereador Gerson. Não discutir, colocar em votação quem for a favor, permaneça sentado, que for contra, se levante. Aprovado, vereador. E também o mesmo assunto, presidente. Na rua José Talim, lá no fim, lá debaixo da Ercília, tem um poste, a rua já é estreita, lá dificulta demais a passagem do carro, e o poste está quase no meio da rua. Então, fazer essa mudança de local do poste mais para a beira, e lá no fim, uma reclamação de moradores que tem um padrão de um senhor que, em vez de estar dentro do terreno, está dentro da rua, bem quase na frente de uma garagem, de um portão de uma garagem. Então, também esse ofício, e a Copel também, né, se puder fazer esse... Acho que mandar direto à Copel. Esse serviço, pô, eu acho que sim. Está em discussão o pedido do vereador Gerson. Não discutir, colocar em votação, encaminhar o ofício à Copel, corrigindo a localização dos postes. Aprovado, vereador. E um ofício de agradecimento, parabenizando o deputado Romanelli, que esteve presente aí, e o grande apoio dele para a associação do piscicultor, da piscicultura do município, que é muito importante, da associação, desse criame de peixe de tanque escavado. Então, e sobre o poço da Artesiano também, né, da Graciana, que mais uma vez assinado em cima da mesa lá, se cumprir e saísse aí, seria um grande avanço para o pessoal da Graciana. Discussão a pedido do vereador Gerson. Nada a discutir. Coloque em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Né? É só isso. Obrigado. Pessoal da gravata vermelha. Pessoal da esquerda. Pessoal da gravata vermelha. Estão uniformizados, olha. Camisa verde. Né? Esperança é a última aqui. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, nossa estrutura da Câmara Jurídica de apoio, principalmente aos munícipes de Carlópolis. Essa semana, fazendo a leitura de uma reportagem sobre a questão da alfabetização, o MEC ele pretende instaurar na sala de aula o que já havia muito tempo atrás, que era o professor adjunto. Ele não sabe ainda se vai ser um professor contratado, um aluno estagiário, ou até um próprio aluno egresso de escola. Mas é um desafio grande e o Brasil não está conseguindo bater a meta de alfabetização. Eu já falei com o prefeito algumas vezes, informalmente, já toquei no assunto aqui, e nós como professores, eu aqui, a Silvana, o Humberto, que estão mais em contato com a educação, a gente sabe das dificuldades, isso não é culpa do secretário, não é culpa de ninguém, é culpa de falta de material humano. E hoje nós temos sim uma carência de profissional da educação em Carlópolis. Não que o estagiário esteja dando aula, e quando ele entra, ele tem a supervisão pelo menos de um pedagogo, mas muitas vezes um professor sai de licença por algum período para cumprir a hora-atividade do professor, às vezes o estagiário ele fica fazendo a guarnição da sala de aula. O que, ao meu ver, o interessante é que esse estagiário esteja sempre sob o olhar do professor regente, para que ele possa atender aquele aluno com mais dificuldade, que é isso que o MEC prevê. E para isso se faz necessário
a contratação de professores para o próximo ano letivo. Então, eu queria fazer aqui um pedido para o Executivo, analisar isso. E edital de concurso ele é um pouco demorado, né? E senão nós vamos chegar na hora, professores vão aposentando e vai ficando difícil, até essa questão de transição, que sempre aquele professor mais experiente ajuda o mais novo e vai complicando. Então, eu queria mandar um ofício para o Executivo, mostrando que nós temos essa dificuldade já de professor, que faça um estudo para contratação, para que já possa dar início no próximo ano letivo. Vou colocar em discussão o pedido do vereador Adenilson. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, se levante. Aprovado, vereador. Presidente, fazendo uma outra leitura, aqui até foi na Gazeta do Povo, é uma iniciativa do Condinorp, que é a Associação das Prefeituras do Norte do Paraná, mas não é a nossa, a Munorp, que é formada por 10 municípios, entre eles Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã e por aí vai. Eles criaram um consórcio, assim como o Carlópolis já faz de uma maneira tímida, dentro da área da educação. Então, 10 municípios pequenos, eles contrataram como se fosse uma super secretária da educação. Uma secretária executiva, selecionada por uma entidade competente, a rigor, como se fosse um CEO de uma empresa grande. Então, essa secretária, no caso lá, os 10 municípios dividem o salário dela, e qual a função dessa diretoria, dessa secretária coletiva dos 10 municípios? Observar tudo e qualquer verba federal, estadual disponível para o município. Porque muitas vezes, na correria do dia a dia de município pequeno, acaba passando batido, grandes oportunidades de verba, e muitas vezes as pessoas, município pequeno, não tem a pessoa qualificada para fazer o projeto para poder aproveitar. Então lá eu já começo com a missão de zerar o déficit nos CMEIs, que essa cidade tem, promover a qualificação dos professores, através de cursos, e até essa questão, por exemplo, se você vai fazer hoje um concurso municipal para professor, ele tem um certo custo, não é barato fazer concurso público. Há uns 2, 3 anos, até foi o professor Cristóvão Buarque, estava no Senado encampando essa ideia, mas infelizmente no Brasil as coisas boas parece que não prosperam. O MEC ia propor, como se fosse o Enem, fazer um concurso para todos os professores municipais do município que quisesse a participação. O governo federal organizaria e o município pegava aquela nota e fazia prova de títulos para poder ter um concurso bom. Um consórcio desse, os 10 municípios, quando ele precisa de um concurso público para professores, rateia o custo do concurso, faz para os 10 municípios, é lógico que cada professor vai fazer inscrição para aquele município, mas a prova é a mesma para toda. E depois cada município faz o edital, regulando o peso da nota de prova e o peso da nota de título. Então eu queria mandar essa sugestão para o nosso prefeito, para que estude essa formação de um consórcio da educação. Outra questão também, há 2 sextas-feiras atrás, foi até no dia do bingo da escola, conversando com o professor José, que ele é o secretário de Tejupá. E Tejupá entrou pela primeira vez, com outras cidades, que ele é o secretário, num consórcio de compra de material de expediente, material didático para educação. Falou que a economia beira 30% a 40% do valor que eles praticavam. Então juntaram lá várias prefeituras, assim como é feito no medicamento. Então esse pedido para o prefeito, que eu queria colocar aí em votação. Está em discussão o primeiro pedido do vereador Adenilson. O salário é 10 mil, Adenilson? O salário é 10 mil reais. 10 mil reais. Por isso que eu falo, tudo tem que ter investimento, principalmente no material humano. Né? Quando o pessoal, você imagina, quando o secretário ganha 3 e pouquinho, eles estão contratando uma por 10 mil, é muito importante o investimento nessa parte humana no município também. Até aqui, eu acho que você leu a matéria,
O maior salário que um secretário, que o município desses 10 pode pagar é R$3.000 para um secretário, que é o que nós pagamos, né, que foi deliberado pela última Câmara, porque você não consegue pagar mais. Só que esses 10 municípios, no caso deles, é um exemplo, não quer dizer que o prefeito vai usar o mesmo, vai custar R$1.000 por mês para cada município, para ter uma assessoria, uma pessoa contratada com conhecimento amplo. Só uma informação. Hoje eu vi na rádio também sobre isso, na notícia, na NP Diários. Né? Não tem, a nossa região não tem ainda a secretária? A nossa região não. Não? Não. Só isso. Então vamos colocar... Alguém mais quer fazer colocação? Não? Vou colocar em votação o pedido do vereador Denilson. Quem for a favor, para sentado, quem for contra, se levante. Aprovado, né? Presidente, só para finalizar minha participação aqui, eu queria comentar do projeto que o prefeito mandou hoje para nós. Estamos completando praticamente um ano já da legislação. Eu acredito que é o projeto mais significativo que veio para a Câmara, né? Uma pena que, às vezes, o Estado coloca o prefeito da situação, não ter dado tempo de maior discussão, mas eu considero um projeto importante e, ao mesmo tempo, eu nunca participei de... O pessoal pergunta para a gente, com certeza, para todos os colegas vereadores, como que é, eu fiz inscrição, como que pega as casas populares, esse tipo de coisa e tal. Segundo a lei, o critério é da Coapar, né? Eu acho que nós temos que fiscalizar isso, mas com o máximo rigor, para que a distribuição, sendo aprovado, porque hoje nós estamos apenas iniciando a doação dos terrenos no projeto, tem um caminho longo pela frente, de repente amanhã a população já acha que já começam a fazer as plantas da casa, não é desse jeito. Mas que tenha um rigor muito grande na fiscalização, que seja utilizado o critério social, a família que merece. E outra, que seja feito um checklist muito grande, que aquele que já foi beneficiado de um plano anterior, que por um motivo ou outro, de maneira, digamos assim, até ilícita, se desfez do seu patrimônio, porque nós estamos acostumados a acusar a corrupção de Brasília, de coisa e tal. Mas a pessoa que pega uma casa subsidiada e amanhã depois está trocando por um Fusca, trocando por cavalo, por égua aí, por moto, e entra na fila de novo, ela também está cometendo corrupção. E o que está sendo aprovado hoje, a Prefeitura está doando, leia-se, povo de Carlópolis está doando. Vereador, prefeito não é dono do dinheiro, o dinheiro do povo. E o investimento não é pequeno. O valor de avaliação aí para efeito do imposto, 700 e tantos mil. Mas se nós avaliarmos esse terreno, Novo Horizonte, todos os terrenos, eles são vendidos hoje, está aqui o nosso vereador corretor, na faixa acima de 30 mil reais. Que ainda reduzimos esse valor a 25. A Prefeitura está acabando de fazer uma doação, em nome do povo de Carlópolis, que nós representamos o povo, de mais de 2,5 milhões de reais. Valor justo para atender aquele que precisa. Por isso que a fiscalização tem que ser grande, porque às vezes o que precisa também é malandro. Ele usa desse dinheiro, com 2,5 milhões, se colocasse todos os terrenos em leilão, um valor bem abaixo do mercado, venderia isso em 90 dias. 2,5 milhões você calçaria praticamente muitas ruas. Então você está tirando o benefício de uma parcela para pôr na outra. Então tem que ter fiscalização e tem que ter a contrapartida. Qual é a contrapartida? A honestidade de quem pega, que utilize ela para aquela finalidade social da moradia e não para barganha. Vereador, você falou do terreno. Rua, calçamento, água, esgoto, energia elétrica. Sim, eu falei hoje, né? Tem toda essa infraestrutura. Se for os 35%, eu somei aqui, dá quase um alqueires. Um alqueires hoje, lá já tem um pouco de estrutura. Se fosse para fazer, para lotear, 800 mil reais. Vai ficar aí, no final do frigir dos ovos, 500 mil reais. Aí, infraestrutura. E a Prefeitura tem condições de... não é exigido o calçamento quando é uma situação dessa, né? De imediato, não. Não. Mas consta ali que a infraestrutura é da futuramente Prefeitura. tem aquelas 106, que na época do Isaac, até hoje não a tem outra meio pergunta fio. que eu gostaria de fazer... Não tem meio fio. Não sei se o Adenilson pode me responder. A Caixa não vai fazer o financiamento, foi?
Quem vai se fazer o financiamento é a Coapar. E ela tem o recurso disponível. Tem? Tá, obrigado. Presidente, é que na verdade quando fala Coapar, a Coapar cresce em cima, ela faz o contrato. Mas se for na ponta da caneta, o município talvez entra com uma parcela até maior do que a Coapar, se for pôr na ponta da caneta. Tá, então, obrigado. por isso que tem que ser uma coisa rigorosa e que ela cumpra a função social. O vereador, Nós temos... você falou é bem dito. O município vai gastar aí 70% do investimento e a Coapar vai entrar com a construção. E eles são financiadas, tem um retorno. Né? Só o município que não vai ter o retorno. Está entendendo? Então ela, na verdade, é um trâmite para conseguir o financiamento. É a mesma coisa de você endossar, eu endossar o Humberto, para o Humberto emprestar um dinheiro do banco. Tem que pagar. Sim, mas quando bem aplicado... Né, sim, mas só vai pagar só a construção, os terrenos, tudo essa infraestrutura que você falou e nós complementamos aqui, é sem retorno para o município. É para conseguir habitação, para tirar as pessoas de baixa renda. Da vulnerabilidade social que se encontra, social. né? Tá, o cara. Obrigado, Fernando. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco para a sessão extraordinária. Vamos dar um intervalo de... Minha secretária sumiu? Em nome de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 31 de 10 de 2017. Um broche novo. 27ª sessão extraordinária. Fazer a projeto de lei 26/2017. Lê só a súmula. Que número que é esse projeto aqui? 26. Projeto de lei número 26 de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar a área de terra de sua propriedade à Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei, segunda discussão, projeto de lei 26 de 2017. Na discutir, colocamos em votação, segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de lei 27 de 2017. Calma, doutor. O senhor está com pressa. Quer ver a novela? Não, está muito ruim a novela. Projeto de lei número 27 de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia de Habitação do Paraná para viabilizar a construção de unidades habitacionais, isentar de impostos e taxas para empreendimentos vinculados ao programa Morar Bem e da outras providências. Colocar em discussão o projeto de lei, segunda discussão, projeto de lei 27 de 2017. Nada a discutir, se colocar em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Obrigado. Nada mais havendo, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado pela presença. Merece não.